cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Deixa eu te falar uma coisa. Chegou o momento da vida de Davi que o gigante foi o leão. Aliás, que a muralha foi o leão. Que a muralha foi o urso. Neste momento, a muralha era quem? Era Golias. Uma coisa que você precisa lembrar é que Deus fala assim, Deus me treina. Você precisa entender que tudo que você e eu passamos é treinamento. Na continuação, Davi fala assim para Saul, e Davi continuou, obrigado querido. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vai e que o Senhor esteja com você. O que nós não sabemos é que, talvez você não saiba, uma pergunta de escola dominical. Quantos gigantes Davi enfrentou? Vocês sabem? Quantos gigantes? Golias foi um deles. Davi enfrentou mais 4 gigantes. Vocês sabiam disso? Então, uma coisa que nós precisamos lembrar é que tudo que Deus faz é um treinamento, gente. O primeiro treinamento foi o leão, o segundo treinamento foi o urso. Agora ele tinha um outro desafio, que era Golias. Eu estou lendo um livro, que agora esqueci o nome do autor, mas é Davi e Golias, a arte de enfrentar gigantes. Uma das coisas que nós, quando lemos a Bíblia, nós terminamos não tendo essa informação, mas aquela prática de Davi, com a funda, de jogar a pedra, gente, existia uma parte do exército antigo, que existia aqueles que eram treinados para trabalhar, para lutar com a funda. Tanto que existia um especialista para tirar depois dos corpos o que ficava encravado na cabeça do seu inimigo. Então o que Davi estava fazendo era algo que era muito conhecido na época. Então nós precisamos entender que tudo que chega às suas mãos, toda habilidade que você desenvolve, que nós desenvolvemos, ela em algum momento vai ser usada por Deus. Tanto que lá no versículo, no 2 Samuel, capítulo 21, versículo 22, diz assim, esses 4 eram descendentes dos gigantes em Gate, e foram mortos por Davi e os seus soldados. Então Davi não enfrentou só um gigante. Davi enfrentou mais 4 gigantes, ele e os seus homens. Então, para que você possa saltar muralhas, lembre-se disso, eu preciso me manter em Deus. Gente, porque uma das coisas que as muralhas dizem para nós é, você não pode passar daqui. As muralhas, gente, na nossa vida pessoal, pode ser as nossas lealdades, que são muitas vezes invisíveis, a nossas histórias familiares. As nossas histórias familiares podem ser muralhas para nós. Porque, há muitos anos atrás, alguns talvez não existiam, mas aqui alguns já existiam.
Alguém já ouviu falar de um filme, era uma série na época, chamada Perdidos no Espaço? Graças a Deus. Até o Gabriel já ouviu falar de Perdidos no Espaço. Perdidos no Espaço. Tinha Dr. Smith, que era o vilão. Então, gente, eu era criança, quando assistia Perdidos no Espaço. Então, existia um campo de força que protegia, vamos dizer assim, a espaçonave, que eu esqueci agora o nome da família do Will Robson, família Robson, Will Robson. Então, quando passava daquele campo, alguma coisa passava daquele campo de força, tinha um robô, né, que tinha um bracinho assim, com os tentáculos assim, e que ele falava, como é que ele falava? Perigo, 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 perigo. Uma coisa que você precisa entender, gente, que quando nós ultrapassamos esses limites, é como se alguma coisa dissesse para nós: perigo, 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 perigo. E quando você se sente em perigo, qual é a sua tendência natural? Retroceder. Em vez de você avançar, você retrocede. Então, essas muralhas, elas querem dizer para nós: daqui você não passa. Aí eu quero lembrar do povo de Israel. No caminho da conquista da terra prometida, eles tinham que tomar a cidade de Jericó. Eles tinham que fazer com que eles tinham que ver aquela muralha cair por terra, porque Jericó estava rigorosamente fechado. E muitas vezes nós achamos que a muralha é tão grande e que, vamos pensar na cidade de Jericó, que a cidade de Jericó estava rigorosamente fechada, não é porque eles eram mais fortes do que o povo de Israel, é porque eles estavam com medo do povo de Israel e do Deus do povo de Israel. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas vezes o inimigo enche o peito, posta o peito para cima da gente, para dizer assim para a gente: você não passa daqui, eu sou maior do que você. Mas querido, é mentira. Uma das armas que o diabo usa contra a gente, sabe o que é? Engano e mentira. E nós caímos muito, como dizia minha mãe, na esparrela do diabo. Então, queridos, mantenha-se em Deus. Porque se você se mantém em Deus, você vai ver as muralhas caírem. Uma outra coisa importante nesse preparo para saltar muralhas com Deus: mantenha-se, escuta isso, crentes, mantenha-se perto de quem está disposto a te ajudar a saltar suas muralhas. Querido, Davi não estava sozinho. Davi tinha Deus. Davi tinha uma cobertura atrás dele. Mas muitas vezes nós queremos enfrentar as nossas muralhas ou saltar as nossas muralhas sozinhos. Quando Josué, antes de Josué tomar Jericó, ele manda 2 espias. Aqueles homens foram saber como é que estava aquela cidade. E ali eles conhecem quem? Raabe. Raabe fala para eles de todos os temores dos governantes e dos soldados daquela cidade. Raabe é aquela pessoa chave naquele momento para dar instruções de como estava a cidade e de como eles podiam tomar aquela cidade. Lá em 2 Samuel, capítulo 21, isso está muito
como é que se diz, gente? Hábil. Em 2 Samuel capítulo 21, a partir do versículo 15, aí está a luta do exército de Israel com os filisteus. E aí eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês, a partir do versículo 15. De novo os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou o quê, gente? Muito cansado. Queridos, as nossas frequentes lutas nos deixam muito cansados. Porque Davi estava, pode continuar lá, Davi estava lutando mais uma vez com os filisteus. Mais uma vez, ele tinha que fazer frente, juntamente com os homens, de mais uma guerra. Então diz a Bíblia, que Davi estava muito cansado. Quando nós estamos muito cansados, nós ficamos vulneráveis. Quando nós estamos muito cansados, nós ficamos vulneráveis. Cuidado com a sua vulnerabilidade, ou com as suas vulnerabilidades, quando você estiver muito cansado. Você precisa de apoio, você precisa de ajuda, você precisa, às vezes, de acolhimento. Olha o que diz o versículo 16. Isbi Benob descendia dos gigantes. Então aqui está Davi e os seus soldados diante de um gigante. Olha o que diz aqui. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos e estava cingido de uma armadura nova. Este disse que faria o quê? Que mataria Davi. Calma, relaxa. Só que Davi vai enfrentar esse gigante que disse que o mataria, mas ele estava muito cansado. Eu quero que você pare para pensar um pouquinho em você. Em como você está diante das suas muralhas, diante das lutas que você tem travado. E às vezes as lutas, gente, parece que elas se repetem. Eu vi alguns vídeos que saiu logo no começo do ano, né, aqueles videozinhos que são de humor, alguém perguntando para Deus, Deus, o Senhor me escreveu para quantas lutas? Porque eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu só quero saber para quantas lutas o Senhor me escreveu em 2026, para que eu possa me abastecer. Então, existem lutas que muitas vezes elas se repetem. Aí você fala para Deus, Deus, eu não aguento mais. Sabe, dá vontade de você, que nem você está dentro de um ônibus, que você aperta o sinal para o ônibus poder parar para você descer. Não tem hora que você fala assim, Senhor, para o ônibus da vida que eu quero descer. Só que nós precisamos entender que se a luta se repete, eu preciso de renovação de forças e de apoio. Eu preciso de pessoas que me deem, que guardem a minha retaguarda. Agora sim, querido. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então, olha o cuidado desses homens. Então, os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Era como se aqueles homens pegassem Davi e colocassem atrás dele, para protegê-lo.
Não, o Senhor deixa que a gente dá conta dos outros gigantes que nós temos que enfrentar. Isso agora eu me lembrei da proteção que eu fiz aqui. Eu me lembrei que domingo à tarde, eu fui fazer uma trilha. Gabriel, Camila, Cauã e Felipe lá de Olaria. Fomos fazer uma trilha. Subimos rapidamente o Chapéu da Bruxa. Quando nós estávamos descendo, já descendo aqui naquela maior euforia, rápido, de repente a Camila, uma cobra! E o pior é que a Camila falava assim, a cobra! E a gente falou, gente, aonde? Sabe quando você olha e você não vê nada? E ela gritando, falei, Camila, aonde está a cobra? Ali. Só que você imagina que era uma cobra assim, enorme. Era uma cobra deste tamanho, só que ela estava, sabe aquela cobra que você olhando para o mato, ela é uma coisa só. É uma coisa só. E aí, o que eu fiz? Nessa hora parece que você não pensa em você. Botei Camila para trás de mim e falei assim, passa Camila, a cobra aqui, passa Camila. Mas aí depois nós pegamos, eu e o Gabriel, fizemos assim para a cobra ir embora. Mas naquele momento a minha preocupação era protegê-la. Então aqueles homens pegaram Davi e colocaram Davi atrás deles e falaram assim mesmo, deixa que a gente cuida do Senhor. Porque Davi estava cansado. Davi não conseguia fazer frente a mais aquele gigante na vida dele. E tinha mais 3 gigantes que precisavam ser derrotados. Eu quero que você pense um pouquinho na sua história. E quem é que você tem como apoio, ou como pontes, ou como pessoa que pode chegar para você e falar assim, fica atrás de mim. Para um pouquinho. Descansa. Relaxa. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Mantenha-se perto de quem está disposto a te ajudar a saltar as suas muralhas. Uma outra coisa importante nesse preparo para saltar muralhas com Deus. Mantenha-se na promessa de Deus. Mantenha-se na promessa de Deus. E eu vou lá para Josué, capítulo 23, a partir do versículo 1. A situação aqui é a seguinte: o povo já tinha entrado na terra prometida, e Josué estava findando a sua carreira da vida. Ele já estava muito idoso. E aqui ele começa a falar algumas instruções finais para o povo de Israel. E diz assim: muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Ele chamou todo o povo de Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e lhe disse: já estou bem velho. Se vocês já viram, porque ali está ruim, está cortando, tem um negócio branco ali. Já estou bem velho, e vocês já viram tudo o que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações, por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é o que lutou por vocês. Uma coisa que eu gosto dessa versão, desse versículo, vou ler de novo. E vocês já viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações, por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é o que lutou por vocês. Está ótimo, está ótimo. É o que lutou por vocês. Continuando, ele diz assim: vejam bem, por sorteio
eu reparti entre as tribos de vocês estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande, na direção do pôr do sol. O Senhor, seu Deus, as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor, seu Deus, fez o que, gente? Prometeu. Ele está lembrando a eles que Deus vai dizimar todos os inimigos, que eles vão tomar posse de toda a terra, que não vai ficar uma parte da terra que eles não venham a ter a posse delas. O Senhor, seu Deus, continua, versículo 6, portanto, esforcem-se muito, fala comigo assim, muito, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem nem para a direita, nem para a esquerda, para bem aí. Gente, para que eu possa me manter naquilo que Deus prometeu, eu preciso me esforçar. Em que sentido? Me esforçar em permanecer. Nos dias de hoje, gente, as pessoas não querem permanecer em nada. As pessoas não querem permanecer nos relacionamentos. As pessoas não querem permanecer no casamento. As pessoas hoje, tudo hoje é muito fluido. Tem um livro que está na minha estante, e que o autor fala de amor fluido. Hoje nós não temos apenas relacionamentos fluidos, nós temos amor fluidos. Sabe, é assim, tudo é muito descartável. Então Josué está lembrando a eles, para que eles possam se lembrar de tudo que estava escrito no livro de Moisés. Ele fala assim mesmo, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Esse foi o conselho que Deus deu para Josué, lá em Josué capítulo 1, versículos 8 e 9. Por isso que eu insisto com vocês, com essa igreja, para que leia a Bíblia. Porque se eu não leio a Bíblia, gente, é muito fácil eu me desviar. É muito fácil eu me desviar para a esquerda ou para a direita. Aí na continuidade, versículo 7, ele diz assim, versículo 7, e para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês, não façam menção dos nomes de seus deuses, nem jurem por eles, não sirvem, nem adorem esses deuses. 8, pelo contrário, apeguem-se, escuta isso, crentes, apeguem-se ao Senhor seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje. 9, porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje, ninguém, escuta isso, crentes, ninguém conseguiu resistir a vocês. Mas ninguém conseguiu resistir a vocês, porque vocês se mantiveram no que Deus tinha dito. Querido, as circunstâncias vão querer tirar você e a mim daquilo que Deus tem me dito, ou tem nos dito. Mas é por isso que eu preciso ter pessoas para dizer para mim, continua firme, continua firme, continua firme. Dá mais uma volta na muralha, dá mais outra volta na muralha. Ela vai cair, nós vamos vê-la ruir. Próximo.
Um só de vocês, pentecostal tem isso de cor, um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor seu Deus é quem luta por vocês, como Ele prometeu. Eu acho isso aqui lindíssimo. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor, calma crente, um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor seu Deus é quem luta por vocês, como Ele prometeu. 11. Portanto, empenhem-se, em que, gente? Empenhe-se em amar o Senhor seu Deus. Ele está dizendo, querido, mantenha o seu coração inteiro em Deus. Gente, quando eu me empenho em amar a Deus, a obediência é uma consequência disso. O conhecer a Ele é uma consequência disso. O me manter naquilo que Ele fala é uma consequência disso. E eu gosto muito quando Josué chega para o povo e fala assim, empenhe-se em amar o Senhor, seu Deus. Queridos, para estarmos preparados para saltarmos muralhas com Deus, nós temos que nos manter em Deus. Nós temos que ter pessoas que nos ajudem, que estejam disponíveis a nos ajudar a saltar as nossas muralhas. Nós temos que nos manter na promessa de Deus. Pensem nisso. As muralhas, elas podem até ser altas, mas elas não são eternas. O nosso Deus é eterno, mas as muralhas não. Elas podem ser altas, elas podem ter aquela imponência toda diante dos nossos olhos, mas elas não são eternas. Com Deus, aquilo que parece intransponível se torna testemunho. Vou ler de novo. Com Deus, aquilo que parece intransponível se torna um testemunho. E eu quero lembrar novamente, para que eu e você possamos furar muralhas com Deus, ou saltar muralhas com Deus, nós precisamos permanecer em Deus, caminhar com pessoas certas. Caminhar com pessoas certas. Dá uma olhada assim, quem é que está à minha volta? Com quem eu me relaciono? Quem me influencia? Caminhe com pessoas certas. Segure firme na promessa. Posso ouvir o seu amém? Eu quero dizer para vocês que Deus nessa madrugada, enquanto eu fazia essa madrugada, enquanto eu fazia essa mensagem, Deus falou muito comigo. E eu fico pensando em algumas situações que Deus já me levou a vencer e que para mim era intransponível. E quando eu cheguei na situação, eu falei, meu Deus, eu tive medo disso, eu fugi disso, eu achava que isso era maior do que eu. E eu quero que você pense, quais são as suas muralhas? A sua muralha tem nome? Quais são as suas muralhas? Quero orar por você. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti.